eu tenho muitas reservas por exemplo, né, a essa questão de viveu, morreu, daí você espera em algum momento a redenção, né? Eu me sinto mais contemplado dentro do que eu conheço, dentro do que eu vivi na vida, com essa noção quase de uma escola, sabe? Que você, enfim, vai evoluindo aos poucos, muito gradualmente, e vive meio que desafios que você precisa desenvolver, enfim, e gradualmente se coloca numa posição um pouco mais avançada, que não é avançada hierarquicamente dentro de uma igreja, mas é avançada do ponto de vista interior, né? Enfim, então isso me conduziu hoje, onde eu estou, a um outro foco de interesse que sempre teve presente, mas nunca do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista da filosofia, que é o budismo, né? O budismo que tem exatamente essa perspectiva, né, sobre esses muitos retornos ao plano terrestre, encarnado, etc., mas uma profundidade de como isso acontece, como que você se porta em relação a isso, que eu acho muito mais interessante até do que o espiritismo, né? No sentido... Tem um livro aqui, eu estou tentando encontrar, é um livro que eu particularmente recomendo, que chama, aqui, Vivendo Buda, Vivendo Cristo, e que é esse livro aqui. Colocar na tela cheia aí para o pessoal visualizar melhor. Vivendo Buda, Vivendo Cristo, desse autor aqui, Thich Nhat Hanh, que é um monge que tem um vínculo, aliás, com o protestantismo, sabe, Júlio e Ageu? O Thich Nhat Hanh, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Martin Luther King, que é um pastor protestante, né, batista, se eu não estou enganado, né? E ele fez isso... o Martin Luther King, durante a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, se colocou de uma maneira muito crítica à intervenção norte-americana. E o Thich Nhat Hanh fazia parte... eu conheço de uma maneira muito superficial essa história, né? Não me considero, enfim, alguém que é especialista nisso, longe de ser especialista. Mas eu entendo que, em algum momento, grupos budistas no Vietnã começaram a se imular, né? Ou seja, colocar fogo no próprio corpo para chamar a atenção daquele conflito muito sangrento, né? E eles não apoiavam nem os americanos, nem os vietnamitas. Eles achavam que a guerra era ruim, né? E essa atitude deles era vista pelo Martin Luther King como suicídio, né? E, portanto, muito criticada. E, em algumas conversas com esse monge, o monge falou, olha, mas o que eles estão fazendo é muito próximo do que Jesus fez, né? Que é dar a vida em nome dos outros, né? Eles não estavam tirando a vida porque eles não queriam viver. Eles estavam chamando a atenção, sacrificando aquilo que tinha mais importância para eles, que é a própria constituição física, por meio de uma saída muito dolorosa, para chamar a atenção para a causa que eles estavam vivendo ali, né? Que é essa maneira de contestar a guerra, não matando o outro, mas matando a si próprio, né? E ele sobreviveu, ele morreu, se eu não me engano, no primeiro semestre do ano passado. Foi uma pessoa muito influente nesse mundo, esse monge Thich Nhat Hanh. E esse livro é especial para mim porque ele fala de uma maneira erudita sobre os textos bíblicos. Enfim, é uma pessoa que não fala como um amador. Ao mesmo tempo, ele não fala de uma maneira complexa demais, como um teólogo, enfim, que dificulte o entendimento. E, a partir disso, ele que chamava Jesus como o Buda do Ocidente, ele vai fazendo comparações entre
o cristianismo e o budismo. Comparações eruditas, né? Não vagas, não dispersas, não pro forma, não de uma maneira oportunista, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção do que ele fala, ele contesta essa noção de que o budismo não acredite em Deus, né? Tem uma passagem famosa da vida do Buda em que, quando ele se ilumina, ele tenderia a agradecer, né, a Deus, mas, supostamente, tendo sabido que não havia Deus, ele se vira e ele agradece a árvore que estava provendo sombra para ele, no momento da iluminação, né? E esse livro, o autor, eu fico falando o autor porque eu não sei pronunciar o nome dele direito, é Thich Nhat Hanh, enfim. Mas ele fala assim, olha, não é que não exista a noção de Deus para o budismo, é que o budismo ele foca profundamente na transformação interior, principalmente por meio da caridade. Ou seja, não importa ficar decidindo se Deus é A ou B, se ele é muçulmano ou católico, se ele atende nessa maneira de prece, de oração, de reza. Não interessa se é a igreja A, B ou C. O interesse é o quanto você se aproxima dele por meio desse processo, enfim, pela meditação e pelo desenvolvimento da caridade, ou seja, da sua capacidade de agir de uma forma amorosa, principalmente em relação àquelas pessoas que você despreza ou que te fizeram mal, né? Então, eu hoje convivo principalmente dentro do meio espírita, porque é o que está disponível para mim, eu me sinto mais à vontade, né? Inclusive por uma afeição por Jesus, que, independente da religião ou da igreja, eu acho muito bonito que Deus tenha se feito não só um corpo na terra, mas um corpo frágil, né? Um corpo frágil e sábio, né? Que usa do amor principalmente como ferramenta para resolver e principalmente confrontar o poder, né? Eu acho isso especial, né? Quando você vê em muitas religiões os deuses são fortes, têm poderes incríveis de controlar a mente, de aparecer aqui e ali. E você tem Jesus, ele e a fala dele, né? Ou seja, os milagres não são os personagens principais na história de Jesus, pelo menos para mim, né? Se ele fosse só um milagreiro, ele seria como outros, né? Mas o bacana dele é que os milagres estão contextualizados dentro de uma percepção amorosa em relação às pessoas e a capacidade que as pessoas têm de se transformar, né? Então eu tenho muito carinho por esse livro e, enfim, vendo aí dentro dessa perspectiva o cristianismo como também, de certa forma, influenciado por essas tradições anteriores, né? E que tem muito a oferecer em termos de maneiras de você evoluir enquanto, sei lá, enquanto espírito, enquanto pessoa, né? Ou seja, o que é que você pode fazer dentro desse espaço que ninguém advoga, né? Que é dentro de você. As pessoas podem fazer tudo com você, mas no íntimo é você e você. É você que escolhe ser egoísta, é você que escolhe ser paciente, é você que escolhe ser generoso, é você que escolhe, enfim, sei lá, perdoar, dar uma chance, né? E é nesse âmbito desse aprimoramento, que é muito simples e muito difícil, que eu me sinto interessado e envolvido, né? Como é isso que dentro da religião me interessa de fato, é essa capacidade de identificar as suas dificuldades e limitações que vão além do corpo ou do espírito, mas que são do seu ser, e tratar dessas coisas, né, de uma maneira íntegra, de uma maneira ética, de uma maneira
sei lá, interessante, né? Então, é aí que eu me posiciono hoje, né? Como alguém que, a partir dessa trajetória que foi aberta por aquele livro lá atrás, né? O Autobiografia de um Yogi, que me fez relaxar um pouco em relação a tradições, igrejas, escolas, e seguir meio que intuitivamente para aquilo que a vida foi me trazendo, e hoje poder praticar um pouco desses ensinamentos, desses aprendizados, por meio, enfim, do que a vida me oferece, e hoje frequentando a casa espírita e convivendo com espíritas,